Bom, bom dia de novo para vocês que já estão aqui, minhas queridas. Eu fico Obrigada. pensando quando a gente fala desse assunto de confissão, que a gente sempre fica numa saia justa, certo? A gente sempre pisa em ovos quando se fala de confissão de erros, de pecados, e isso traz para nós um desconforto. Mas se vocês ouviram semana passada e voltaram hoje, é porque o desconforto não foi tão grande a ponto de vocês se afastarem. Às vezes a gente precisa desse desconforto de alguém apontar um erro nosso, de alguém reconhecer a nossa limitação, de alguém reconhecer que nós não somos perfeitas, para que a gente, sabe, para que a luz possa brilhar no meio da escuridão que muitas vezes paira na nossa mente quando a gente erra ou quando alguém erra com a gente. E na semana passada, quando nós encerramos a nossa reunião, a gente começou a falar da graça. E aí alguém, se não me engano, foi a Sula. A Sula falou assim: "Olha, não pode terminar agora, a gente tem que continuar esse assunto na semana que vem". Foi você, Sula? Foi? Ah lá, viu? Então, e aí eu fiquei realmente, porque eu já tinha amarrado mais ou menos com alguém para essa semana, eu falei assim, então espera um pouquinho, porque a gente tem que fechar esse assunto. Porque se a gente fala de pecado, de confissão de erro, mas não fala da graça, sabe o que, que vai acontecer? Nós vamos sair daqui sem esperança. Por quê? Porque sem esperança, porque se eu só falo que a gente erra mesmo, que as coisas são difíceis, que a gente não tem, entre aspas, aí, que a gente não tem jeito, que o ser humano é propenso a errar. Se não erramos ainda este erro, podemos errar aquele outro. E por aí vamos vivendo, aí isso vai se tornando um peso para nós. E o que, que pode aliviar esse peso? A graça. A graça de Deus. Mas essa graça, ela não chega de graça. Ela tem que ser realmente buscada, ela tem que acontecer na nossa vida de maneira consciente. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Estão chegando lá? Não sei se eu estou me fazendo entender. É, eu tenho que confessar para vocês, eu tenho sérios problemas em preparar alguma palavra assim para dar. Por quê? Porque eu quero sempre atender às expectativas dos outros. Eu não sei, acho que vocês não são assim, mas eu sou. Eu acho que eu sempre fico esperando a aprovação dos outros. E vocês lembram que na semana passada, quando a gente falou de confissão, a gente falou muito dessa questão de você querer a aprovação dos outros, porque no fundo nós somos ainda aquelas crianças que buscavam a aprovação dos seus pais, que buscavam o sorriso no rosto dos pais, que buscavam ser elogiados pelos pais, que buscavam realmente assim se errarem, serem abraçados pelos pais e não só punidos por eles. Então, no fundo, todas nós temos em nós assim essa ânsia pela aprovação, essa ânsia pelo acolhimento. E, ao mesmo tempo que a gente busca isso, a gente repele um pouco isso, porque falar isso significa confessar que a gente erra, confessar que a gente falha com os outros e confessar também que quando os outros falham com a gente tem uma pressa de julgar essa pessoa. Só que quando a gente tem essa pressa de julgar, imediatamente vem à nossa mente o seguinte: mas vem cá, e você? E aí vem aquela palavra de Jesus: você que está julgando o outro é o mesmo
que merece julgamento. Por isso que estar diante de Deus com as nossas culpas é tão difícil e é tão complicado para nós, porque nós fomos ensinados, e isso a gente falou na semana passada também, nós fomos ensinados de que nós temos uma ética diferente da ética do mundo, não é verdade? Nós sempre fomos ensinados a dizer não ao pecado, a combater os nossos erros, os nossos desejos mais ilimitados, né? Aqueles desejos que a gente não consegue nem denominar muitas vezes. A gente foi ensinado a dizer não para a nossa carne, não é verdade? E quantas vezes a gente fala isso, mas a nossa carne está dizendo assim: que legal, você está indo no caminho certo. E aí a gente começa a se envaidecer porque a gente está dizendo não ao pecado. E olha aí, outro pecado batendo na nossa porta. Eu não sei quantas de vocês aqui já viram um filme chamado Advogado do Diabo. Quem já viu, levanta o dedinho aí. Pois é. Esse filme, esse filme coloca a gente numa situação muito complicada. É um filme assim. Eu lembro que quando eu vi esse filme, meus filhos eram pequenos e a minha filha falava assim: Mãe, eu também quero ver esse filme, que ela adorava filme de terror, sabe? Ela estava entrando na adolescência e ela queria assistir. Eu falei: Não, só com 18 anos. E ela ficava contando: Olha, falta tanto tempo para eu assistir, olha, falta tanto tempo. Mas por quê? Porque eu julgo que aquele filme é um filme pesado. E é realmente. Ele tem cenas muito pesadas, mas o mais pesado não são nem as cenas que a gente vê naquele filme. Eu acho que o mais pesado é o quão profundo ele nos afeta. Quando no final do filme, eu vou dar spoiler, tá? Para quem não viu o filme, sinto muito. É, quando no final do filme ele dá aquela piscadinha, sabe? Aquela coisa de dizer assim, deixar aquele ponto de interrogação assim: será que você sabe mesmo qual é a sua fraqueza? Será que você consegue perceber mesmo aonde eu te pego? A Bíblia não fala que ele é como um leão, né, correndo atrás da gente? Pois é, tem horas que nos encurrala, né? Que o nosso desejo, o nosso desejo é a nossa inclinação para o mal. E aí eu volto lá naquele primeiro diálogo de Deus com Caim. E é um diálogo tão profundo, tão precioso. O meu marido gosta muito desse texto e ele fala muito sobre esse texto e ele diz que ali foi a primeira terapia que aconteceu, a primeira terapia com Deus como psicólogo. Porque vocês viram que em tempo nenhum Deus julgou a Caim, mas ele fez perguntas a Caim. Mesmo depois de Caim ter assassinado Abel, ele pergunta assim: onde está o seu irmão? Ele não já sabia? Sabia. Ele já sabia o que tinha acontecido? Sim. Mas ele diz: olha, sabe qual é o problema, Caim? É que você não dominou aquele desejo mal que você tinha no seu coração, aquela inveja no seu coração, aquela inveja do seu irmão. E, no entanto, se você disser sim e fizer o que é certo, eu vou ser com você. Sabe o que Deus estava querendo dizer ali? Eu creio que de uma maneira tão amorosa, era assim: eu estar com você significa que você não vai sentir o que você está sentindo, você não vai sentir inveja, porque eu vou te satisfazer. A minha presença na sua vida vai ser suficiente para você não querer o que o outro tem, não querer o que o seu irmão tem. A minha presença na sua vida vai ser tão grandiosa, vai trazer tanta abundância, que você não vai desejar aquilo que você não tem, mas você vai se satisfazer com aquilo que eu lhe dei
E aí está um outro segredo. A gente ser capaz de se satisfazer com aquilo que nós temos, com quem nós somos. E aí eu vou contar para vocês uma experiência e depois eu vou citar algumas coisas aqui. A gente falou muito no livro do Paul Tournier, né, na semana passada, o livro Culpa e Graça. E eu não sei se eu coloquei lá no Entre Amigas o PDF dele, mas ele tem PDF, viu? Para quem quiser ler, para quem quiser acessá-lo. E ele fala uma coisa muito interessante. Antes de falar o que ele fala, eu vou contar a minha experiência e depois eu volto a ele. Então, a minha experiência foi a seguinte: eu estava fazendo teologia no seminário, eu tinha 20 e poucos anos. E eu ia todos os domingos para Olinda, né, para minha casa, lá em Nilópolis. Renata sabe bem onde é essa casa. Renata acompanhou, mas a Renata era pequenininha, tá, gente? Diga-se de passagem. Então, eu era muito jovem lá no seminário e um dia eu estava nos meus conflitos de juventude, principalmente conflitos vocacionais, que eram os maiores conflitos que eu tinha. Quando eu ouvi a Ana Alzira aqui, eu me identifiquei tanto, gente, vocês não têm ideia. Então eu estava naquele conflito vocacional e eu estava namorando já, e aí eu não sabia se, sabe, se eu continuo, se vai dar certo, se eu dou esse passo ou não dou. E aí um dia eu resolvi buscar a Deus mais profundamente, justifiquei lá em casa e falei, olha, esse final de semana eu não vou para a igreja, eu não vou voltar para casa, eu vou ficar aqui no seminário. E sem ninguém saber, eu lá, sozinha, no meu coração, eu disse assim: eu vou jejuar. Eu vou fazer um jejum porque eu quero buscar a Deus, eu quero entender mais de Deus, eu quero. Não adianta só eu estudar sobre Deus, eu estava fazendo teologia, não adianta só eu estudar sobre Ele, eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus e a Sua vontade. E quero conhecer aonde eu estou nessa vontade de Deus. Que plano é esse que ele tem para a minha vida que se encaixa com os planos dele para o mundo? E orei, jejuei, fiquei no meu quarto naquele dia e foi quase que um sábado inteiro. Quando eu estava iniciando aquele jejum, quando a fome começou a bater, sabe? A primeira fase da fome, aquela que você quer comer até a madeira da cama, o lençol, o travesseiro, tudo que você tiver na frente. Eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me mostra a tua vontade, me mostra quem o Senhor é, se revela a mim, assim como o Senhor se revelou a Paulo, assim como o Senhor se revelou a Davi. Eu quero entender e quero conhecer o Senhor. E ao invés de eu ter uma chamada epifania, que é aquela presença abundante de Deus, né? Aquela revelação bombástica, anjos voando, raios saindo, não aconteceu nada disso. Sabe o que é que veio à minha mente? Vocês não têm ideia. Nomes. Nomes de pessoas. E eu ficava assim, meu Deus, que nomes são esses? Que pessoas são essas? Nomes vieram, nomes e nomes e nomes. E Deus falando assim: escreve esses nomes, escreve. E eu comecei a escrever aqueles nomes. E aí depois, cada nome que vinha, vinha com uma história, porque um nome sem história é simplesmente um nome. Mas um nome com uma história é uma situação. E é uma parte da minha história. E de que partes dessas pessoas estavam me lembrando? Erros, meus erros. Então, eram pessoas a quem eu precisava pedir perdão, pessoas a quem eu devia perdoar. Então, o primeiro momento do meu contato, do início de uma profundidade no meu relacionamento com Deus, a primeira experiência foi com o perdão.
E aí, enquanto eu estava me arrumando para vir para a casa da Cláudia, eu pensei nisso, que eu vou falar para vocês agora. Eu estava me arrumando correndo. Então, eu ontem à noite, eu falei assim, não, amanhã vai levantar, eu vou levantar cedo, mas é tudo tão corrido, eu tenho tanta coisa para organizar antes de começar o Entre Amigas que não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu tomar banho. Então, eu já vou tomar banho. Vocês já fizeram isso, né? Ou não? Ou só eu? Pois é. Então, o que que eu fiz? Eu já tomei banho, já fiquei prontinha, então já de manhã já fui para o meu quarto, troquei de roupa e comecei a fazer as coisas. E quem me conhece mais profundamente ou mais de perto sabe que eu não saio sem passar perfume. Eu detesto sair sem passar perfume. Eu tenho que ter nem que seja, sei lá, que o desodorante tem que ser cheiroso. O desodorante pelo menos tem que ser cheiroso, sabe como? Então, eu passei perfume, mas não me senti perfumada. Percebem? Eu passei perfume, mas não me senti perfumada. Por quê? Porque eu não estava limpa o suficiente. Porque depois de você fazer um monte de coisas, você precisa se limpar novamente. E aí aí eu falei, eu já tinha começado a passar a base no rosto, eu falei, não quero saber, vou tomar banho. Tomei banho, viu, gente? Tô de banho tomado. Tomei meu banho e aí eu passei o perfume. Aí o perfume exala. E aí eu percebi com isso, pensando naquilo que eu vinha falar para vocês hoje de manhã, o como é precioso essa questão do perdão. O quanto o perdão é fundamental e não é só precioso, ele é fundamental, ele é fundamento, ele é base para o nosso relacionamento com Deus. Sem perdão, nós não conseguimos nos relacionar com Deus. E aí, se a gente for parar para pensar, eu imagino que, pelo menos na minha mente agora, vem é, várias passagens bíblicas, sabe? Sabe que se a gente estivesse agora em desenho animado, aquele monte de balãozinho que aparece aqui, então imagine que eu estou cheio de balãozinho aqui ao redor de mim, me lembrando de palavras de Jesus falando e confirmando exatamente esta palavra. Esta palavra que eu e você sabemos, conhecemos, mas que ela só tem valor quando ela sai do papel, quando ela sai do discurso e chega na nossa vida de fato. Voltando à história do jejum, voltando à história dos nomes, eu digo para vocês: enquanto eu não fui capaz de perdoar, antes mesmo que aquelas pessoas me perdoassem, antes mesmo que eu pudesse pedir perdão, eu tinha que me perdoar. Eu só pude ir adiante na minha vida ali e naquele meu momento com Deus a partir do perdão. Então, tudo começou e no final é tudo que resta do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas é se nós verdadeiramente nos perdoamos e nos relacionamos com amor. Um amor que perdoa. Um amor que não tica, sabe como? Pecado. Ó, 77. Não, mas Jesus falou que era. Como é que era? 7 vezes 77, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus colocou aquilo ali no infinito. Sabe por quê? E lembra para quem ele falou isso, gente? Vocês lembram para quem ele falou sobre quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Vocês lembram para qual discípulo ele disse isso? Para pensar um pouquinho. Lembra aí.
foi Pedro. Conhecem esse nome? Foi Pedro. E impressionante. Pedro, dos discípulos, era aquele que era quase que o porta-voz, né? Todo mundo pensava o que Pedro pensou. Vamos combinar. Mas ele era o único que abria a boca para falar. Eu tenho um pouco de Pedro, ou muito de Pedro. Eu tenho muito de Marta, mas também tenho de Maria. Eu tenho muito de Tiago também, aquele que fala também, que fala da língua, que fala. Eu, língua afiada, eu sempre fui muito a língua afiada, eu era a mais rebelde de todos os meus irmãos, dos 6 que nós somos lá. Eu era aquela que, pá, falava, depois eu, falei. Sabe como? Já melhorei um tiquinho. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque Pedro era aquele que pecava pelo falar, mas Pedro era sincero nas suas palavras, no seu desejo, nas suas intenções. Assim como muitos de nós somos sinceras na nossa busca por perfeição, por santidade. Porém, nunca conseguimos alcançar nem a perfeição e nem a santidade. Quanto mais a buscamos, mais temos consciência do quão longe estamos dela. E eu vou ler para vocês um pedacinho, um trecho do livro que diz, o livro do Paul Tournier, que ele diz assim: a Bíblia toda nos mostra o choque entre duas mentalidades. Eu falei sobre isso semana passada, estou reforçando agora para a gente chegar a um próximo ponto. As duas mentalidades são: tem uma mentalidade que ela é infantil, formalista, moralista, cheia de tabus, e tem a mentalidade que ela é profética. A primeira, a mentalidade infantil, oferece uma moral limitada, definida, explícita, que localiza o pecado em alguma ação ou uma coisa impura. Ela pretende apresentar ao homem uma salvação que ele possa assegurar a si mesmo se observar cuidadosamente todas as suas leis. E ela nos conduz, na realidade, a uma angústia sem limite. E naquele início de jejum, foi isso que eu experimentei. Uma angústia inenarrável. Uma angústia atordoadora. Sabe como? Aquela que parece que grita no seu ouvido e diz assim: quem é você de verdade? E aí vem uma música do Michael Jackson que pergunta, né? Quem é você na frente do espelho? Quem é você? Quem sou eu na frente do espelho? De verdade, quando quem nos espelha é o Espírito Santo. E lembra da mulher adúltera que a gente conversou também sobre ela? Que aqueles que estavam com a pedra já na mão, prontos para jogar naquela mulher, aquela pedra representava a sua própria culpa, que ele queria despejar a culpa naquela mulher, porque ela foi pega em adultério. O pecado dela, o pecado oculto, veio à tona. Mas os nossos pecados que continuam ocultos, eu guardo aqui e prefiro atirar aquela pedra nela. Essa pedra é o nosso pecado. E aí, aqueles que não tinham conscientemente culpa, Jesus os fez se sentirem culpados. E aquela que era culpada de verdade, além de se sentir culpada, ela saiu como? Ela se sentiu perdoada. E não há sentimento melhor do que para alguém que se sente
perdoada. Aquela mulher se sentiu perdoada e os outros que estavam prontos para acusá-la saíram de cena se sentindo culpados. Quem saiu melhor nessa história toda? A mulher, né? Pois é. A mentalidade infantil que Paul Tournier fala traz essa angústia. Se você parar para pensar que você não consegue acertar sempre, que você não consegue chegar nesse patamar de justiça diante de Deus, e você vai ficar angustiado sempre, você vai ficar devendo sempre, você vai se sentir sempre devedor, e você vai sentir que sempre precisa da aprovação dos outros, que sempre precisa chegar aonde as pessoas esperam que você chegue. Mas a segunda mentalidade, a que Paul Tournier chama de profética, ela situa a culpa, diz ele, no coração do homem e não nas coisas, na intenção, no ser e não no fazer. Ela proclama o caráter ilimitado das exigências de Deus e a nossa impossibilidade de apagar a culpa, a nossa própria culpa, pela perfeição da nossa conduta moral, porque na nossa conduta moral nunca será perfeita. A resposta então vem de Deus e não do homem, não nossa, no perdão que Deus dá precisamente àquele que confessa essa culpa inevitável em vez de justificá-la. Quem quer se lavar da culpa sobrecarrega-se muito mais. E aí a gente fala para os nossos irmãos que são católicos e a gente fala para eles, olha, não adianta subir a escadaria da Penha, da Igreja da Penha, né? De joelhos. Isso não vai apagar a sua culpa. Não adianta você fazer essas promessas para Deus. Isso não vai apagar a sua culpa. Só que aí nós temos que falar para nós mesmos, evangélicos, tão religiosos quanto os nossos irmãos católicos, e dizer assim: também não adianta levar a Bíblia debaixo do braço todo domingo para a igreja. Ou mesmo a Bíblia no celular. Não adianta você fazer as suas orações ou você ir dominicalmente à igreja. E isto também pode se transformar em religiosidade, ou, como a gente falou na semana passada, religiosismo, né? Como se fosse realmente um padrão doentio da religiosidade. Porque olha o que o Paul vai dizer para a gente. Não são os virtuosos que Deus acolhe de braços abertos, mas são os pecadores, são os desprezados. Não são os que negam a sua culpa, mas os que a confessam, os que tremem de arrependimento, remorso e impotência. Então, diante de Jesus na cruz, nós amanhã estaremos, né, começando aí a Semana Santa. Começando não, a Semana Santa já está aí, mas assim, aquele momento da quinta-feira seria a ceia do Senhor, sexta-feira a crucificação, o sábado em que Jesus permanece morto e domingo só o domingo da ressurreição. Mas diante do seu sofrimento na cruz, qual foi a primeira palavra registrada pelos evangelistas que Jesus traz? Vocês se lembram? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu sempre achei que a ceia, principalmente eu que sou filha de pastor, que vi meu pai ministrando, se eu fechar os olhos eu ainda vejo meu pai ministrando a ceia. Ele dizia, já de cor, na hora da ceia, porque eu recebi do Senhor. Exatamente. Palavras de Paulo. O que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice e os deu. E aí, quando você para pensar, Judas já estava traindo o Senhor, Jesus sabia disso, e mesmo assim Jesus lavou os pés dele, como todos os outros discípulos. Mesmo assim, Jesus deu a ceia para ele. E Judas também estava incluído naquele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O problema é que nós não somos Judas. Nós somos os Pedros, os Tiagos, os Joões, nós somos os Mateus, Natanael. Nós somos todos os outros discípulos, aqueles que procuraram seguir Jesus de perto, procuraram fazer tudo que Jesus mandava, mas nós nunca vamos conseguir. E o que Jesus deixou claro isso é: por isso ele disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por mais que a gente tente fazer o certo, nós nunca alcançaremos o padrão de Jesus. Por mais que a gente tente agradar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nós não conseguiremos. Por mais que a gente queira ser justo, ser perfeito, andar nos caminhos do Senhor, nós não vamos conseguir. E lembrem-se, nós nem os outros que estão diante de nós. Então, se nós precisamos desse perdão, imaginem quem errou com a gente. Sabe, quando Jesus fala assim: olha, se você estiver no momento de entregar uma oferta ao Senhor e você se lembrar de alguém com quem as coisas não vão bem, o que ele diz para a gente fazer? Oferta, né? É isso que ele fala? Não. Deixa ali a sua oferta e faz o quê? Primeiro conserta as coisas. A minha experiência naquele dia no seminário, no jejum, foi exatamente essa. Ana Laura, não é o seu curso de teologia que eu quero. Não é o seu preparo que eu quero. Eu quero, antes de mais nada, que você perdoe de coração aqueles que erraram com você. Eu quero primeiro que você peça perdão àqueles a quem você magoou, àqueles com quem você brigou, àqueles a quem você pisou na bola. Antes de fazermos a nossa ceia dessa Semana Santa, eu convido vocês, minhas amigas, eu convido cada uma de vocês, antes de ir para a igreja cear, escrevam esses nomes que estão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para trazer esses nomes à tona. Peça ao Espírito Santo para buscar lá no fundo do seu coração aquilo que você tentou abafar ou que você vem tentando abafar ao longo dos anos. Em uma das experiências que eu tive com os meus alunos no seminário, nos círculos de leitura que eu fiz com eles, eu lembro de, numa das
propostas que nós tínhamos ali era pedir perdão ou falar alguma coisa para alguém, mesmo que essa pessoa não estivesse mais aqui. E eu lembro de um dos seminaristas escrever uma carta para um irmão de sangue, que ele não havia perdoado. E esse irmão tinha falecido. E ele disse isso em meio às lágrimas. Mas mesmo em meio às lágrimas, ele se sentiu perdoado. Mesmo sentindo aquela dor do remorso, aquela dor da falta do perdão, depois que ele fez isso, ele se sentiu outra pessoa. Então eu creio que sempre que nós pudermos ministrar perdão na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós estaremos cumprindo o ID de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei com vocês todos os dias. Vamos nos lembrar desses nomes, não com mágoa, não com aquela angústia, mas com a certeza de que Jesus as perdoou, Jesus me perdoou e Jesus quer continuar perdoando e trazendo e ministrando perdão na nossa vida. E isso nós podemos continuar fazendo e trazendo para a vida das pessoas. Se fizermos isto, já estaremos cumprindo o grande mandamento de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nos amamos a nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer esse perdão e ministrar esse perdão para nós hoje, queridas. Antes da Semana Santa, ser santa, ela só foi santa porque um Deus santo se fez pecador para alcançar pessoas comuns, pecadoras como nós. É isto. Obrigada. Obrigada a você, Eudinha, de estar aqui. Se o coração, se tiver algum coração aqui que não está reflexivo, tem alguma coisa errada. Depois de ouvir isso tudo e perceber o quanto que, nossa, é muito interessante. Eu tenho uma situação que é recente, de quando eu vim morar com meu pai. Eu não cresci com meu pai, mas eu nunca havia me dado conta em relação de sentir raiva dele, ou de sentir que eu deveria perdoá-lo, né, por isso, né? Meus pais se separaram cedo, então para mim aquilo estava normal. Mas quando eu vim morar com ele, isso em 2018, entrei naquele choque, né, de realidades, né, da gente aprendendo, eu aprendendo a ser filha, ele aprendendo a ser pai, e saiu uma frasezinha da minha boca, que eu falei que ele estava me ensinando algo que eu já sabia, e então eu falei, é meio tardio esse ensinamento, né? Eu aí eu parei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso perdoar meu pai, porque tem coisas aqui, se eu falei isso é porque tem coisas aqui que eu não sabia. Então eu pedi ao Senhor para que me trouxesse a mente pelo quê. Então eu escrevi as coisas que poderiam, pelas quais eu senti que ele poderia estar e ele não esteve. E eu pedi perdão a Deus. Primeiramente, porque eu estava pecando contra Deus, né? Isso também afetava
né, como que a gente vê o nosso Pai, né, o Pai dos céus. E depois eu me lembro que quando eu passei por esse momento assim de muita introspecção, muita reflexão diante de Deus, eu abracei meu pai e eu falei para ele, porque ele é surdo, aí eu falei assim, desculpa. Aí ele, de quê? Eu, não, desculpa. Aí abracei ele, aí ele se emociona, né, de vez em quando. Meu pai não é muito, não é o toque não é a linguagem de amor dele, não. Então ele ficou meio assim emocionado e depois daquele dia as coisas ficaram bem diferentes, de verdade. E eu me lembro de um momento marcante, resultado do perdão, quando nós fomos ao médico, ele tinha um médico lá em Ipanema, eu nunca tinha ido a Ipanema, e ele falou, vamos ali na praia. E fomos na praia e eu sentei ali na orla junto com ele, mas eu senti uma alegria tão grande no meu coração, tão grande, porque eu estava, eu sentia Deus, o meu Pai Celeste e o meu Pai terreno. Então eu estava passando o dia com os meus pais. E foi exatamente assim, eu comecei a chorar naquele momento, porque foi muito bonito experimentar é, essa alegria que o perdão traz para a gente, né? Essa certeza e paz também, né? De que Deus nos ajuda a enfrentarmos as coisas e dizer, né? Eu perdoo. Não é só a questão de perdoar, é a questão também de deixar a pessoa saber, mesmo que ela não perdoe a gente, né? Mas deixar a pessoa saber. Então, enfim, tem outras histórias, né, de situações, mas vou deixar vocês falarem, porque senão eu falo muito. Obrigada, Vivi, por compartilhar isso. Obrigada mesmo.